Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cá estamos nós celebrando a Páscoa do Senhor em comunhão com cristãos pelo mundo inteiro que na noite de hoje se alegram com aquilo que é o centro de sua fé cristã, a celebração da Páscoa do Senhor. Fizemos uma bonita caminhada de espiritualidade aqui em nossa paróquia, na Quaresma. Inclusive tivemos o cerco de Jericó, intensivo de oração, dentro do intensivo de oração que é a Quaresma. Fizemos uma caminhada nos passos de Jesus, vivemos com Jesus no deserto, para dizer que a nossa vida é marcada por momentos difíceis, mas com a força do Espírito Santo nós conseguimos superar as dificuldades. Subimos com Jesus na montanha e lá ele se transfigurou, para dizer que sempre que nós nos colocamos na presença de Deus, com fé, quando vivemos a espiritualidade, nós somos transformados, nós somos transfigurados. Jesus desceu da montanha nessa Quaresma, teve aquele diálogo bonito com a samaritana à beira do poço, e ele disse que aquele que crê do seu coração jorrará um rio de água viva. A samaritana nos representava a todos. Somos pessoas, seres humanos, que somos sedentos de amor, de alegria, sedentos de Deus. E Jesus neste diálogo mostra que a espiritualidade ela vem saciar a nossa sede. Por isso vale a pena ser cristão, para saciar a nossa sede e alimentar a nossa esperança. Durante a Quaresma nós tivemos também um domingo em que Jesus foi a Betesda, ou seja, o lugar de derramamento da graça, e lá curou um homem que estava há 38 anos esperando uma cura, para dizer que a presença de Deus em nossa vida cura o nosso coração, cura as nossas feridas. Jesus fez toda uma caminhada bonita então ao longo da Quaresma e nós fomos nos passos de Jesus. Ele também curou uma pessoa que era surda, uma pessoa paralítica, para dizer que esta espiritualidade, a vivência, a presença do Cristo ressuscitado em nosso coração nos livra de tudo aquilo que impede que ouçamos de fato a palavra de vida e nos coloca em movimento para caminharmos nos valores cristãos, para caminharmos em vista da caridade, da solidariedade, do bem, caminharmos rumo à terra prometida. Chegamos então na noite de hoje, depois de termos passado por esta Semana Santa, vivenciamos bonito na quarta-feira aqui o sacramento da reconciliação, fomos purificados pela bênção de Deus. Quinta-feira Santa, de maneira muito bonita, presenciamos novamente o lava-pés. Jesus nos ensinava que o sentido da vida é amar ao próximo. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. É o grande sentido de nossa existência. E Ele nos deixou o mandamento do amor na Quinta-feira Santa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Celebrávamos depois sua entrega. Ele foi preso, foi condenado, fazendo uma vigília aqui no gramado, aqui no quintal de nossa igreja. Foi tão bonito. Depois, até em torno de 2h pouco da manhã, fizemos a Via Sacra, lembramos os passos de Jesus rumo à cruz. Ontem à tarde, a celebração da morte do Cristo. Mas hoje, o dia mais importante. A própria Bíblia vai dizer, pelos lábios do apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, a ressurreição de Cristo, a celebração desta noite é a experiência fundante de todo o cristianismo. Jesus, de fato, ressuscitou. A noite de hoje é muito bonita, rica em simbolismo. Foi aceso o círio pascal, como eu já disse, ficará acesa esta vela grande, círio pascal, durante 50 dias. Foi o tempo em que Jesus permaneceu entre os discípulos até então subir à eternidade. 50, né? Então aí virá depois o penta, né? 50 dias após a Páscoa virá a promessa de Jesus, o Espírito Santo. Nesta noite também, os cristãos revivem pela liturgia que já foi proclamada a história da salvação. Desde a criação do mundo, é um dado de nossa fé, Deus é o Criador. Não importa qual foi a forma, importa que Deus é a base de tudo. Deus criou, Deus nos pensou, tudo que existe é uma extensão do amor de Deus. Mas o plano de Deus, o paraíso pensado por Deus, foi estragado por conta do pecado que habita o coração humano. O pecado, como vimos na segunda leitura, ele nos escraviza, simbolizado pelo povo de Deus que ficou anos e anos escravo no Egito. E depois fez essa experiência por voltar o seu coração para Deus, por querer sair do pecado, de fazer a travessia até a terra prometida. Fez a experiência da passagem pelo mar vermelho. Daí que vem o nome Páscoa. Páscoa significa passagem. Na verdade, é uma festa então que existiu no tempo de Jesus para comemorar este evento que foi narrado no livro do Êxodo. O povo de Deus foi liberto do Egito, passou da escravidão para a vida.
Os cristãos, ao entenderem a ressurreição de Cristo, passaram a dar o sentido da Páscoa, essa passagem do Cristo para a vida, o bem que vence o mal, a cruz que é transformada em luz, a dor que é transformada em amor. Por isso, há 2000 anos, os cristãos celebram esta data tão importante, a ressurreição de Cristo. Mas ao celebrar esta data, na verdade, os cristãos renovam sua fé, sua vida, sua proposta de serem cada vez melhores. Por isso que também na noite de hoje, daqui a pouquinho, vai acontecer dentro desta missa a renovação do nosso batismo. No batismo nós recebemos Cristo. Então na noite de hoje é para fazer com que este Cristo, que talvez esteja um pouco adormecido dentro de nós, ressuscite, para ressuscitar nossos sonhos, nosso desejo de fazer o bem sem olhar a quem, nosso espírito de altruísmo, de solidariedade, nosso senso de justiça. Como eu venho dito, a Páscoa é cada vez mais necessária, mas não no sentido comercial, de só trocar chocolates. Até nisso o comércio consegue desvirtuar o sentido das festas cristãs. Páscoa é muito mais do que dar chocolate. Páscoa é assumir o propósito. Renova a minha fé para ser no mundo presença do Cristo vivo, ressuscitado. Não o Cristo morto na cruz, pessimismo, dificuldades, não. O Cristo vivo, que leva esperança, que anima o outro. Está difícil, meu irmão, mas vai melhorar, pode melhorar, porque não estamos sozinhos. E os cristãos proclamam em toda a missa, Ele está no meio de nós. Inspirados como fundamentação na noite de hoje. Ele ressuscitou. Não mais agora está no nosso meio, na forma corpórea, na forma de um homem, mas permanece em nosso meio na forma espiritual, na forma de luz, para iluminar as nossas consciências, para iluminar o nosso coração. Proclamar, aleluia, Cristo ressuscitou, é muito mais do que pronunciar com os lábios, é pronunciar com a vida, pronunciar com o desejo de levar no coração a alegria da noite de hoje. É interessante que aparece 2 vezes uma fala do céu dizendo, não tenhais medo. E a segunda, 2 falas falam e repetem isso. Primeiro o anjo diz, não tenhas medo, diz as mulheres. Depois o Cristo aparece a ela e também diz a mesma coisa, não tenhas medo. Que ao longo de nossa vida, por sermos cristãos, diante das dificuldades que aparecem, esta frase possa ser motivadora a nós. Que nunca nos esqueçamos, sempre que há uma manifestação divina, sempre que o céu consegue falar ao nosso coração, é uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Não tenhas medo. Mesmo que você esteja passando por uma situação de cruz, dificuldade, mesmo que o nosso país esteja passando por uma crise tão grande, mesmo que o mundo esteja sob a ameaça de uma terceira guerra, não tenhais medo, que não tenhamos medo, mas que confiemos que pela participação cristã no mundo, de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte, cada um desanimando, porque a tentação que nos vem do mal é essa. Não vale a pena ser cristão, não vale a pena fazer a diferença, porque está tudo tão dominado mesmo, o mal tem reinado tanto no mundo, é que o bem não faz propaganda, o mal faz propaganda o tempo inteiro. Você liga a televisão, o tempo inteiro o mal está fazendo propaganda. Que os cristãos possam fazer a propaganda do bem, mais do que dizer, mas fazer mesmo o bem acontecer. Isso é Páscoa, isso é passagem da tristeza para a alegria, da dor para o amor, da cruz para a luz, das trevas para a luz verdadeira que é o Cristo, a luz dos valores que o Cristo vem nos apresentar, nos resgatar. Valores que Ele apresentou na Sexta-feira Santa: entrega, amor, solidariedade, doação, ser para o outro, esforçar-se para doar a sua vida pelo bem comum, por uma missão. Ninguém de nós está na terra por acaso. Todos nós temos uma missão de Deus. A missão universal de todos da igreja é fazer o bem, mas cada um deve encontrar a sua forma de fazer este bem acontecer. Na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, na sua comunidade, na igreja, dando a sua contribuição, por mais que pareça pequena, mas se não dermos, o mundo fica mais pobre. Que esta luz, celebrada em todas as igrejas católicas no mundo inteiro, não fique só num pedaço de vela, mas que ela seja levada nas consciências, seja levada no coração de cada cristão. Jesus apareceu, os anjos apareceram e disseram, não tenhais medo. E me chama também a atenção, e com isso concluo a mensagem desta Páscoa, Jesus fala às mulheres, alegrai-vos, que a alegria seja uma constante. A alegria deve ser a carteira, diz o Papa Francisco. Eu acho muito bonito, a carteira
de identidade do cristão. Eu lamento profundamente quando eu vejo um padre se arrastando, mal-humorado, brigão, às vezes só pregando moral, isso e aquilo, uma freira, um consagrado, um cristão, às vezes liderança, que só reclama, só murmura, beato demais, chato demais, não faz diferença nenhuma no mundo. O mundo não precisa de gente assim, nem de padre, nem de freira, desanimado, que já perdeu o sentido da sua vocação, só atrapalha. O mundo precisa da alegria dos cristãos. Os cristãos, quando vivenciavam a Páscoa, lá no início de tudo, nas primeiras igrejas que foram sendo fundadas, eles atraíam as pessoas, todo mundo passava, viam uma comunidade cristã reunida e diziam: nossa, que alegria, vejam como eles se amam, eu quero participar. E este é o sentido de igreja. Infelizmente, em algumas igrejas, paróquias por aí, pelo mundo, pelo Brasil, em algumas igrejas católicas, evangélicas, passa e não dá vontade de entrar pela tristeza, ou pelas fofocas que existem, pelas intrigas, pelas competições, aí não vale a pena. Agora, quando se percebe uma igreja viva, que o Cristo ressuscitado transparece pela face dos cristãos, pela comunhão, pela preocupação com o outro, pela alegria de celebrar, com certeza, mais e mais pessoas querem fazer parte desta alegria. Ninguém é seduzido por um rosto rígido, por tristeza, por pessimismo. Ninguém. Todo mundo se afasta. Agora, todo mundo é atraído pela força da alegria. Por isso que o Cristo diz na noite de hoje: alegrai-vos, que a vossa alegria seja plena. Uma alegria que vem de Deus. Mesmo que tenhamos motivos para chorar, mas se o nosso coração está em Deus e se crê que Ele está no meio de nós, vivo, com certeza, há muito motivo sim para alegrar-se e para sorrir. Que assim seja. Amém. Amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Vamos ficar em pé então, minha gente, e renovar a nossa fé cristã católica. Peço, Felipe.